Desfrutem, porque o que vai vir daqui pode ter certeza que é a palavra pura de Deus. Amém? Então vamos aproveitar esse momento, tá? Podem sentar, vamos ouvir a voz de Deus. Cadê o púlpito aqui para isso? Ajuda aqui, irmão. A igreja é tua. Amém. Tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Fique à vontade. Amém. Muito obrigado. Só me ajeitar aqui uns minutinhos. Amém? Boa noite. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz, muito emocionado. É uma honra poder estar aqui. Antes de mais nada, eu queria muito, acho que foi o pastor Felipe que estava falando sobre gratidão. Então, antes eu quero glorificar a Deus pelos pastores que vocês têm, pela essa igreja. É nítido, é palpável que a graça e o favor de Deus está sobre vocês. E eu queria agradecer não só o carinho desses dias, a honra de estar aqui pelo convite, mas pelo carinho pastor Sérgio, pastor Abete, sempre tiveram pela minha família. Se o pastor permitir, bem rapidinho, eu queria apresentar para quem não conhece a minha esposa. Vem aqui um minutinho. Eu já estou atrasando o sermão, então me ajuda. Esse ano, irmãos, eu e Giovana, a pastora Giovana, friburguense, nós completamos no dia 25, 10 anos de casado. Amém? Então, o Estevão está por aí, nós temos um filho maravilhoso que o Senhor nos deu. Ele fez 5 anos esse ano. Então, eu quero que vocês entendam que a vida do pastor Sérgio, pastor Abete, toda essa família, eles têm uma influência direta na minha vida, no meu ministério. Então, vou resumir aqui um pouquinho, porque tem uma história longa, mas vocês não têm ideia. E dizer que vocês são privilegiados. Já andei um pouquinho em alguns lugares, algumas igrejas pregando. Então valorize, porque o que o Senhor tem entregado para vocês é extraordinário. Amém? Obrigado. Amém? Queridos, eu recebi um convite para essa conferência poderosa, relevante. E as coincidências, elas existem, pode até existir. Mas na vida de um homem, de uma mulher de Deus, elas não funcionam como as pessoas que não têm entendimento, elas pensam. Essa palavra, essa conferência, ela está sobre uma palavra, sobre uma direção de Deus, que está aqui em Mateus capítulo 5, que fala de ser sal, ser luz, que está dentro do Sermão da Montanha. E acredite que lá na nossa igreja, nós estamos há 4 meses estudando o texto que foi escolhido para essa conferência. Coincidência ou não, no domingo passado eu encerrei esse sermão. Então, quando o pastor Sérgio, a pastora Thaís falou do tema, está tão fresquinho, e o pastor já disse muito bem. A presença de Deus é maravilhosa, mas nós queremos a manifestação do Senhor. E eu quero explicar uma coisa sobre Deus precisa ser desejado, irmãos. Deus nos ama, Ele nos chamou, mas existe uma forma dessa manifestação acontecer. Ele diz assim, ó, quem tem sede, vem e beba. Então, a água está jorrando já desde o primeiro minuto, muito antes, debaixo de intercessão, e nessa igreja, ela sempre está jorrando, essa água viva, que Jesus disse, quando eu te der, nunca mais você vai ter sede. É extraordinário. Mas o caminho para isso, ó, você tem sede? Então vem e beba, toma. Sabe qual às vezes é o nosso problema? Que nós já estamos muito acostumados. Há um provérbio que diz assim, a alma farta pisa em favos de mel, mas para o faminto, até o amargo é doce. Então, para alguns aqui, pode ser mais um culto, mais uma conferência, mas pode ser que tenha alguém sedento aqui hoje. Pode ser que tenha alguém que está dizendo, Jesus, eu sou muito grato por tudo que o Senhor fez, está fazendo,
mas eu quero mais. Eu quero mais. Jesus diz: se você quer, há uma garantia pelas Escrituras. Eu vou te dar água para beber. Então, no fundo, não tem a ver comigo. Não tem a ver com quem estava ministrando louvores maravilhosos. O tempero do culto é como minha avó dizia, que o tempero da comida, sabe o que é? Fome. Só que hoje nós temos tanto internet, vocês têm pastores extraordinários, que às vezes você já está tratando isso de uma forma muito comum. É como alguém que já acostumou com o trabalho, começou já a pisar na bola com o horário, mas quando estava pedindo, ele era assertivo. Ele se comprometeu até com Deus: se eu entrar, se eu passar nesse concurso, o senhor vai ver, eu vou ser o melhor funcionário público dessa cidade. Hoje você já vê defeito em tudo, porque você está cheio. E tantas coisas que eu podia falar. Eu queria te convidar: se esvazia. Ainda há desejo por Jesus em você? Porque eu só tenho uma palavra para te dar. Ainda há uma fome de Deus para dizer: Jesus, eu quero você aqui. Eu quero a tua presença aqui. Se você estiver com esse coração, Ele vem. Vamos lá. Ei, vamos lá, vamos lá. Tem alguém aqui sedento hoje? Alguém? Que quer Jesus? Toque em mim mais uma vez. Toque em mim mais uma vez. Irmãos, eu preciso de você. Vamos levantar um altar de adoração a tal ponto que Jesus diga: eu vou. Como o pastor disse belíssimamente, a presença está em todos os lugares, Ele é Deus, Ele não mudou, mas a manifestação de Deus. Então talvez a saída para algumas dúvidas e resposta que você precisa, é que você está tendo tanto que está desvalorizando, perdendo o zelo. E se voltar para esse caminho de amor por Jesus, aí você vai ver Ele mais uma vez. Amém? Eu estou sedento. Eu amo vocês, sempre amei vocês. Eu amo essa casa. Vocês são uma influência enorme na minha vida. Então, por favor, vamos fazer valer a pena. Sacode mesmo, não sei o que você tem passado, coloca os olhos de Jesus e vamos fazer dessa noite uma noite para ser tocado por Jesus. Eu tenho coisas preparadas, mas eu quero ouvir o céu. E quando o pastor já introduziu, opa, obrigado Jesus. E acredita, Jesus ainda fala. Acredita, Ele ainda faz, como nunca antes. Um atributo de Deus é que Ele não muda. Sabia que Deus não melhora? Porque não piora, Ele é Deus. Deus não precisa mudar, Deus não precisa... Deus, Ele é porque Ele é Deus. Um atributo de Deus é que Ele é imutável. E há uma promessa de Deus. A primeira eu já lhe falei. Quem tem sede, vem e beba. A questão é, tem sede ainda aí? E Ele diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, o movimento aqui hoje, irmãos, não é esperarmos. Me permita expressar agora aqui. O movimento não é o que Jesus vai fazer, o movimento é levantar e ir até Ele. Eu vou pegar para mim essa unção. Eu vou tomar. O irmão estava ministrando aqui, Deus falando desde o primeiro momento no ofertório: provar e ver de que o Senhor é bom. Por que você está tão acomodado? Esperando. Há um novo e vivo caminho que já foi aberto. Tem que entrar nele. E o escritor Hebreus diz assim: com ousadia. Nenhum problema, nenhuma ansiedade, nenhuma frustração e nenhuma bênção pode ser maior do que o teu amor por Jesus. Mais uma vez, eu te convido a deixar isso de lado e dizer: vamos embora, eu vou provar. Só que você tem que levantar. Você tem que deixar de lado alguma coisa hoje e dizer: eu quero mais uma vez o Senhor. Talvez você se distraiu. Você quer mais uma vez? Amém? É sério, é uma pergunta. Mateus capítulo 5.
Bom, irmãos, então eu falei para vocês, 10 anos de casado, glória a Deus. Para a honra e glória de Jesus, somos pastores na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, uma cidade belíssima. Eu torço para o melhor time do Brasil, que vai ganhar agora a Libertadores e o Brasileiro. Então vai por eliminação. Ontem eu não sabia quem estava jogando, se era o meu time ou se era a seleção brasileira. Eu falei, ué, meu Deus do céu. E por aí vai. Então você já sabe que eu sei sofrer, né? Eu estou firme. Irmãos, as escrituras funcionam assim. Às vezes, para você entender algo, é como aquele homem que comprou um terreno valioso. E por que aquele terreno era valioso? Porque naquele terreno tinham coisas preciosas naquele terreno. Então as escrituras são assim. Às vezes, para você aprender algo, você se aproxima de um versículo, porque há revelações assim, extraordinárias. Você sabia que hoje, em uma palavra, uma simples palavra, Deus pode mudar a tua história? Eu vou dizer mais uma vez, você acredita ainda que em algum momento aqui, porque eu estou ministrando para tantas pessoas maravilhosas, mas o Espírito Santo quer falar com você. Ele não vê todo mundo, ele vê você. E em algum momento, Jesus vai sentar na sua frente e vai dizer, agora é com você. Estou falando com você. Por isso que a gente tem que ficar atento. Como vamos ver daqui a pouco, no mover da nuvem. Às vezes nos distraímos com tantas coisas. Então, e às vezes para aprender algo, nós afastamos um pouco o texto, e para entender um versículo, a gente volta 2 versículos, 3 versículos, às vezes para entender você volta um livro inteiro, uma carta inteira, ou vai lá em Gênesis para entender algo em Apocalipse, porque a palavra é uma só, e ela vai se completando, parece um quebra-cabeça, e daqui a pouco faz sentido. Então hoje, para falar desse tema tão poderoso, eu queria voltar um pouquinho no Sermão da Montanha. Então vamos imaginar que isso é uma introdução, para compreendermos como é poderoso o que o Senhor está derramando nessa conferência. Let's go, vamos lá? Amém? Vamos lá? Diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Acho que por aqui basta. Vamos orar, irmãos, para que Jesus ele fale, amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Ô Senhor, que presente que o Senhor me deu, Pai, muito obrigado. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Mas eu te peço mais uma vez, vem com espírito de sabedoria e revelação sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Não por mim, mas apesar de mim. E se houver alguém aqui sedento, Senhor, venha saciar essa sede como nunca antes. Encha, Jesus, hoje esse lugar com a tua glória. É a tua casa, é a tua igreja, Jesus. Senhor, nós precisamos, Jesus. Eu preciso muito do Senhor nesta noite. Amém. Amém? Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque lá na frente Jesus vai dizer assim, ó, seja sal, seja luz, seja diferente. Você não é todo mundo. Nós estamos remando contra a cultura desse mundo. Estamos inseridos nela, mas uma hora, em algum momento tem que ficar claro que somos muito diferentes dela. Que nós seguimos uma outra conduta. E aí, resumindo, Jesus começa a ensinar. E esse ensino é muito conhecido como o Sermão da Montanha. Ele sobe ao monte e começa a ensinar.
E ele ensina coisas poderosas, poderosíssimas. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Lembra? Quem lembra do Pai Nosso? Sim ou não? Amém? Quem lembra do Pai Nosso? Amém? Se não, começo aqui. Pai Nosso que está nos céus, santificado. Amém? Só para dar uma refrescada. Jesus, é nesse sermão que ele conta que ele ensina sobre que existe uma porta estreita e um caminho estreito. E existe uma porta muito larga, e muitos passam por ela, e um caminho muito largo. Quem lembra? É nesse ensino que Jesus fala sobre isso. Olha quantas coisas preciosas que Jesus ensina. Jesus, é nesse sermão que Jesus fala sobre não andarmos ansiosos. Olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu. Quem lembra disso? Estou lembrando aqui um pouquinho. Mas o que vamos ver hoje é como Jesus começa isso. E você vê que isso é poderoso. O Senhor está te chamando para um discipulado radical, para mudança de vida. Sua vida não pode ser a mesma. É hora de dar uma virada em nome de Jesus. Está na hora de dar uma virada, só se você não quiser mesmo, porque Deus quer na sua vida. Nós temos um alvo, um modelo, é Cristo. Um dia, no início do meu casamento, eu sei que vocês, casais aqui, cadê os casais aqui? Levanta as mãos aí. Vocês não brigam de forma alguma, né? Vocês, né? Sempre foi, mas aquelas discussões de casal, nada demais. Eu tinha um troféu. Sabe que às vezes a gente cria alguns ídolos imaginários, assim, que a gente não percebe. E nas discussões com a minha esposa, eu falava assim: bem, olha para mim, eu não bebo, eu não fumo, eu não grito com você. Eu tinha isso como uma medalha, assim, sabe? Lembra, eu falava assim para ela: lembra a última vez, a primeira vez que eu aumentei o tom de voz com você? Só faltou dizer: eu sou um Deus, sabe? Você deu sorte, era quase isso. Então toda discussão, eu tirava essa carta da manga e dizia assim: como se você não valoriza, é? E um dia, Jesus me pegou. Ele disse assim: Ângelo, que história é essa? Resumindo essa experiência. Que história é essa você falar que não briga? Eu falei: Jesus, mas olha o quanto eu melhorei. Já viu aquelas pessoas que elas exaltam tanto o testemunho, né? Eu usava droga, não uso mais, eu era assim. De vez em quando ele tira isso no meio do pessoal. Você não sabe quem eu era. E isso é muito bom, até certo ponto. Porque Jesus fez na sua vida, mas Ele quer continuar fazendo. Da onde Jesus te tirou, nem se compara a onde Ele quer te colocar. Então os testemunhos têm que mudar também. Porque deixa de ser testemunho, começa a ser bengala. Você tira essa para dizer: eu melhorei. Aí era o que eu fazia. E Jesus disse assim: você melhorou? Melhorei, olha quem eu era. Então qual era na minha cabeça funcionava assim: olha o que eu era e olha o que eu sou para ela. Jesus disse: ok, qual é a nota que você dá? Ah, Senhor, aí se eu for só a barra, né? Sei lá, 7, né? Vamos para 7,5. Se a conversa continua, eu ia acabar no 9, Jesus. Você olha para o Ângelo lá do passado e olha para o Ângelo de hoje e você caminhou bem. Aí Jesus fez assim comigo: agora olha para mim e se comparando comigo, qual é a nota que você dá para si mesmo? Foi a mesma coisa, a mesma reação que eu tive. E a partir daquele dia eu parei de levantar isso na minha casa. Olha quem eu era. Porque meu alvo, irmãos, não é ser melhor do que eu era antes. Isso é filosofia que não está totalmente errada, mas lá de fora. Nós, crentes, temos um alvo: ser igual ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então até esse testemunho que você vive contando está na hora de deixar de lado, porque eu já sei o que Jesus fez na sua vida lá atrás. Eu quero saber o que Ele está fazendo hoje. Qual é a experiência de hoje? Qual o testemunho de hoje? Qual foi a última vez que você se calou na presença dEle? Amém?
E Jesus começa a ensinar. E aí tem um movimento interessante aqui. Jesus está ensinando para uma multidão. Mas Deus não nos chamou para viver uma religiosidade vazia. Deus nos chamou para relacionamento. Sabe qual é o nosso primeiro chamado? Não é o ide e fazer discípulos. Primeiro chamado está lá em Gênesis. Deus perguntando: Adão, aonde que você está? Vem de volta. Porque o relacionamento foi quebrado. Por isso que o Filho de Deus veio. Aquele que João, quando viu, disse assim: aí o cordeiro, aí ó, é esse aí. Porque na cabeça deles, isso estava muito claro. Muitos anos e anos, sacrificando animais, mas não resolvia, mas aquilo era uma sombra. Mas quando João viu Jesus, ele falou: esse que a gente esperava, esse é o cordeiro. Esse é que vai tirar o pecado do mundo. E aí Jesus, ele começa a fazer um movimento. Estamos juntos, irmão? Amém? Quantos aqui amam as Escrituras? É só isso que eu tenho para te dar. Então fique atento. Então Jesus está ensinando. Então vamos pegar esse detalhe. Ele está ensinando, mas de repente ele começa a se mover. Lucas também escreve sobre isso. E ele começa a andar e dá a entender que ele está subindo um monte. Daí o tema, o título tão conhecido desse sermão poderoso, Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha. Porque Jesus começa a andar, e aí vem um outro movimento que a Bíblia deixa claro, que do meio daquela multidão vão saindo discípulos, pessoas que estão no meio daquilo tudo ali, mas eles começam a seguir Jesus. É como se fosse: mas onde que o senhor vai? Espera aí. E a Bíblia diz que foi para estes que Jesus falou. Lembra que eu falei da nuvem? Lá em Números e outros textos também, nos nossos pais da fé, nós aprendemos muitas coisas. Diz que lá no deserto, o Senhor guiava e curou, libertou, fez tantas coisas na vida dos nossos pais no deserto. Nós aprendemos muito com isso. E tem uma passagem, entre muitas tão conhecidas, que durante o dia, eles seguiam uma nuvem. Era uma forma de Deus se manifestar, de guiar e proteger o seu povo no deserto. E diz que à noite, num horário como esse, aquela nuvem, ela se parecia com o fogo, ela tomava a forma de fogo para guiar também o povo no deserto. Alguém já ouviu mais ou menos alguma coisa assim sobre isso? Amém? Amém? E aí, mas olha a dinâmica aqui que eles viviam no deserto. Diz que essa nuvem, ela ia andando e o povo olhando para ela e seguindo a nuvem. Segue a nuvem, segue a nuvem, segue a nuvem. Só que, de repente, ela parava. E aí eles paravam, levantavam o acampamento e começavam a servir o Senhor em seus afazeres. Só que a dinâmica era assim: eles tinham que ficar olhando para essa nuvem, sempre olhando para ela, porque ela não avisava. Às vezes ficava um mês no mesmo lugar, às vezes ficava um dia, ninguém sabia. Então, ao mesmo tempo que eu estou atarefado aqui, fazendo as coisas, eu tinha que estar com o olho aonde? Onde? Porque em algum momento ela ia se mover e eu tinha que levantar o acampamento e vamos embora. Parece que é a mesma coisa que está acontecendo. Jesus começa a se mover. E é nessa hora que começa a ficar nítido quem é multidão e quem é discípulo. Deus te chamou para ser discípulo. Isso muda totalmente a nossa visão como igreja. A gente deixa de ser consumidor. Nossa visão dos nossos pastores, o propósito de tudo isso, muda tudo. A nossa forma de se relacionar com os nossos irmãos. Quando eu sou simples em multidão, quando eu não entendo que é aquele que me chamou, eu estou me movendo de uma forma. Mas quando eu entendo que Deus me chamou para um discipulado, segui-lo, ser igual a Ele, meu olhar para a palavra é diferente. Eu não estou tão preocupado no que eu vou receber, mas o que eu posso entregar, porque foi para isso que eu fui chamado. Porque Deus fala com seus discípulos, irmãos. Tem uma passagem interessante,
do Mateus capítulo 13, eu vou citando, irmãos, só para a gente adiantar. Mateus capítulo 13 fala de uma parábola muito linda, que Jesus falou que o semeador saiu pelo campo para semear. Até tem um corinho antigo, bonito, nós ouvimos dos nossos avós, que o semeador saiu. Quem lembra disso? Amém? Lembra? Lembra ou não lembra? Amém? E diz que esse semeador, ele foi deixando, alguma semente caiu à beira do caminho, outra caiu nos espinhos, outra caiu em pedras, ok, mas não é sobre isso que eu quero falar. Jesus está falando com a multidão, preste atenção, nós vamos entrar no momento sensível da mensagem. Deus quer que você saia desse lugar. A vida com Jesus precisa fazer sentido mesmo. O Senhor te trouxe para essa igreja com um propósito. Aí Jesus está ensinando. Ele está falando do semeador. Jesus usava muitas figuras para ensinar. E aí ele acaba. O sermão acabou. Aí diz, olha o movimento. Nós estamos aqui em Mateus 5. Jesus está ensinando a multidão, está curando. De repente ele sai andando. Ele sai andando. E do meio, quando ele começou a se mover, algumas pessoas, eu vou atrás de você. Para onde que o senhor vai? Eu estou aqui por você. Fica perto da gente. E aí Jesus falou com eles. Aí, nesse sermão da parábola do semeador, os discípulos de Jesus chegam para ele e falam assim: nós não entendemos a palavra. Nós não entendemos. Não fez muito sentido, o semeador. Você pode ler Mateus capítulo 13. Tem até eu amo esse ensino de Jesus, que ele diz assim, que parte da semente caiu à beira do caminho. Aí veio as aves dos céus e comeram a semente. Jesus vai explicar para os discípulos que aquilo ali eram os demônios, aquele que ouve a palavra do reino e não entende, não toma posse, não pratica, vem o maligno e toma o que foi semeado no seu coração. Nessa conferência, pode ter certeza, tem algo de Deus para você. Nessa conferência, pode ter certeza, tem algo de Deus para você. Mas as escrituras, elas são a verdade. Se você deixar à beira do caminho, o maligno vai roubar. Tem que tomar uma decisão. Esse trabalho todo só para você assistir e não mudar nada. Aí Jesus, só que eu quero dizer, é isso aqui, ó, preste atenção nesse detalhe. Jesus diz assim, está escrito lá, para vocês, os discípulos, eu vou falar dos segredos do reino de Deus. E ele diz, para eles, eu falei daquele jeito, para eles não entenderem mesmo. Então Jesus disse assim, eu estava pregando daquele jeito, para que eles não entendessem. Mas a vocês eu vou dar o conhecer. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero me relacionar com Jesus assim, de ouvir e não entender. Eu quero estar nesse grupo que Jesus entrega segredos. Eu quero estar nesse grupo que ele diz assim, a você eu falo. Mas a mudança, irmãos, não é de Deus. Não é aqui que tem que ter uma mudança. Vocês recebem, e muito alimento nós recebemos através desse ministério. Somos nós que temos que fazer como aqueles fizeram em Mateus capítulo 5. O senhor vai subir esse monte? Eu vou atrás de você. Para onde o senhor está indo? O senhor vai subir? Não sei se vocês já viram aqueles filmes que são de livros de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia. Alguém já viu? É? E tem uma figura ali do leão, lembra do nome daquele leão? Isso, Aslan. E é uma figura, e Lewis foi muito feliz nessa figura. Porque ele aparece, ele some, né? Ele é selvagem. E Deus, irmãos, porque o ponto ali é isso, nós não controlamos a Deus. Deus faz o que quer, na hora que quer, fala o que quer. A Ele foi dado, Jesus, a Bíblia diz que Jesus recebeu o nome, que está sobre todo o nome. Diante deste nome, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar. O que isso interessa para nós hoje? Que a fonte não mudou.
continua sendo Deus, continua derramando, continua com favor, graça. Somos nós que temos que mudar, de deixar de ser multidão e se tornar discípulos. Suba nesse monte. O salmista diz assim: quem subirá ao santo monte do Senhor? Ele fala, aqueles que têm mãos limpas e coração. Você sabia que algumas pessoas, e não é todas as pessoas, elas preferem viver pedindo na beira da rua, porque crescer, mudar de vida tem responsabilidade, tem trabalho. Por isso que Jesus perguntava para um homem cego: o que você quer que eu faça? Irmãos, o que um homem cego quer? Ele quer ver. Mas as perguntas eram para reflexão, porque Deus sabe de todas as coisas, não há nada que Deus não saiba. Mas a pergunta é: você quer mesmo? Por isso que eu estou perguntando. Jesus disse assim: ó, eu tenho muito que falar com vocês, mas vocês não suportam tudo agora. Falando acerca do Espírito Santo. Mas qual a aplicação que serve? Deus tem muito para fazer na sua vida, mas a questão é quanto você suporta, o quanto você decidiu subir o santo monte. Porque talvez, na verdade, a gente sabe que vai continuar no mesmo lugar e querendo que Deus faça coisas que a gente sabe que não vai suportar. Eu falei que era um ponto sensível, mas vai melhorar. Amém? Amém? Salmo 91 é conhecido como o Salmo da proteção. Alguém já viu isso? Um belíssimo salmo. Só que ali tem uma chave para viver o salmo inteiro. Tem promessa naquele salmo. Por exemplo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu... tantas outras. Não, fala de saúde, e é uma palavra poderosa. Mas o versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Algumas versões vai dizer assim: este pode dizer, o Senhor, aí começa a dizer. Então o salmo, ainda que isso te assuste, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A presença de Deus não está aí para entrarmos e sairmos dela. A presença de Deus está para permanecermos nela. Irmãos, isso muda totalmente a visão. Vamos continuar sendo tentados, vamos continuar passando pelos problemas, mas a minha vida está na presença de Deus. Não tem um lugar secular na minha vida. Não tem um lugar secular na minha rede social. Parece que transforma o que eu consulto, o que eu vejo, porque ali a minha vida é para a glória de Deus. Ali eu estou na presença de Deus. Não tem a ver se o meu supervisor, a minha professora, ou alguém aqui da igreja está fazendo certo e errado. Não tem a ver, eu não sou multidão. Eu estou na presença de Deus, e é por isso que eu estou agindo assim. Por que você deve decidir honrar os seus pais? Não é por quem é seu pai, e nem é por quem é a sua mãe. Não tem nada a ver com isso. É porque a sua vida é para a glória de Deus. E uma forma de glorificar a Deus é honrar aquelas pessoas, ainda que elas possam ter sido muito más com você. E confundir alguém. Por que você faz isso? Porque eu fui chamado por Jesus. Então, qual é a parte da mensagem que nós estamos? Tem que tomar uma decisão. Vai ficar aí ou vai subir o Santo Monte? Porque a palavra é para discípulos. Irmãos, é muito ruim quando nós nos acostumamos a não ouvir a voz de Deus. Tem uma passagem que Jesus ensina, em Lucas 15, salvo engano, que ele fala de 3 coisas. Lembra que eu falei? Às vezes é bom você ler um pouquinho para entender o que ele está querendo comunicar. Ele fala da ovelha perdida, da dracma, ou a moeda perdida, e ele vai encerrar esse assunto falando do filho perdido. Quem lembra disso? Lembra? Então dá para você entender que ele está querendo dizer o quê? Alguma coisa se perdeu. E das 2 histórias, o perdido está dentro de casa. Algo se perdeu dentro. E às vezes a gente não percebe. Por exemplo,
Lá na epígrafe, o subtítulo na sua Bíblia, ele não está lá exatamente no original. Então a gente sempre, quando vai ler a última passagem que fala do filho pródigo, como está escrito lá filho pródigo, a gente fica sempre focado que aquele texto só quer falar do filho que foi embora, lembra? Desonrou o pai, mas aquele texto está falando de um grande pai e 2 filhos perdidos. Porque um é muito conhecido, mas de repente o filho volta, vamos resumir, e aí o pai procura o filho mais velho. Cadê meu filho? Ele estava em casa, estava fazendo as coisas de casa para ele, estava perto do pai. E aí você sabe que o pai pergunta, filho, o que houve? Aí ele está revoltado com o irmão, porque o irmão voltou. E eu quero abrir um parênteses aqui. Muito do nosso relacionamento com Deus, muito, grave isso aqui no seu coração, muito do que Jesus faz ou não faz na sua vida, sabe onde é provado? Na comunhão com os irmãos. Entende, irmão? Viver uma vida eu e Jesus é uma coisa, mas Jesus não nos chamou para viver eu e ele. Ah, pastor, eu sou igreja. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos igreja. Um templo que ele enche. Pedrinhas vivas. Uma diferente da outra. Difícil de encaixar. Mas tem uma massa. O Espírito Santo que vai conectando uma na outra, apesar das diferenças. E todas essas pedrinhas vivas estão enxertadas numa pedra principal, inabalável, que é Jesus. Então a gente não se relaciona por afeto. Ah, gostei, hein? Parece até juiz de igreja. Gostei do louvor. Mas no fundo, com muito carinho. E olha que eu tenho um carinho enorme com vocês. Hoje eu fiquei meditando, eu não vou exortar. Mas no fundo você sabe que o culto não é para a gente. No fundo você sabe que o louvor não é para a gente. No fundo você sabe, é ou não é? Sabe ou não sabe? Amém. Que o culto é para ele. Que a gente tem que perguntar se ele está gostando. Porque o filho mais velho estava lá servindo, só que você percebeu que ele não sabia o que o pai queria. O que o pai queria? Festeja com o irmão, perdoa, recomeça. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente está na casa e a gente está tão preocupado com quem está lá fora e às vezes a gente está se perdendo dentro de casa. A gente não ouve mais a voz, não tem mais intimidade. E isso está provado e a gente não saber se relacionar. Nossos olhos não estão mais em Jesus. Qualquer coisa nos irrita. A gente começa a ver defeitos, e os defeitos existem em todo lugar. São José tem um monte. Mas a pergunta é, por que só isso você está vendo agora? Você não era assim? Deus não mudou. A igreja ele ama e continua e vai continuar amando. Então quem mudou? Quem se tornou o filho que é bom em fazer e não está percebendo o que está se tornando? Porque para Deus é importante fazer, mas a pergunta é como está fazendo e para onde isso está te levando? Isso está te levando para a glória de Deus, para se parecer com Jesus. Isso está você está amadurecendo espiritualmente, você está amando mais os irmãos, você está se tornando mais misericordioso, você está frutificando, porque você pode ser a pessoa mais excelente aqui, aquele bom servo, e sem perceber, pode estar se perdendo. Pastor, eu sou mal dizimista da igreja. Amém, faz parte. Mas a pergunta, você sabe o que está no coração do Pai? O que faz Jesus vibrar? Suba ao santo monte do Senhor. Eu queria ir para a nossa parte final. Qual que é a chave para entender, depois de tudo que Jesus ensina? Estamos juntos? Amém? Ele começa assim, ó. Bem-aventurados. E aqui nas bem-aventuranças, ele vai primeiro, bem-aventurados os pobres, os que choram, os humildes. Mas há uma diferença nessa bem-aventurança. Porque nós vamos pegar só a primeira, resumido, bem rápido. Mas as outras, é uma promessa futura.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Ele vai dizer, ó, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra. São promessas no campo escatológico. Eles receberão a terra como herança. Depois ele vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Mas o pobre em espírito, lembra que eu falei, vamos olhar de perto, abre a visão, às vezes aproxima, para não perder nada. O pobre de espírito, ele diz assim, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Os outros receberão, mas a primeira chave para entender é, o reino já é deles. Quando você pensa pobre de espírito, essa palavra pobre, quando você vai, essa pessoa é pobre, você imagina o quê? Alguém que tem necessidade. Alguém que precisa, não é? Tem condições de pagar suas... Mas aqui nós estamos falando da cultura do reino. Não tem a ver com posses, não tem nada disso. Na verdade, tem alguém que sempre está precisando. Sabe aquele que os anos vão passando? Ele está na igreja, ele foi abençoado, ele casou, ele prosperou, ele tem um ministério, mas ele continua pobre em espírito, continua querendo Jesus. Ele continua naquele lugar. Nada do que Jesus fez mudou muita coisa. Ó, pastor, mudou minha vida, mudou, eu fui curado, que glória a Deus, sabe, minha família, mas há uma coisa ainda, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede por Jesus. Tem uma passagem que figura muito bem isso, e eu quero encerrar nela. Eu quero só explicar aqui. O chamado de Simão. Então o que nós entendemos hoje? Jesus fala com discípulos. Está na hora de tomar uma decisão, irmão. Com muito carinho. E eu falo isso de uma forma espiritual. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Em nome de Jesus. Não dá, entenda bem, não dá para seguir Jesus assim. O discípulo de Jesus, ele tem que negar a si mesmo. A primeira coisa que ele pede é o comando sobre as suas escolhas. Ele tem um Senhor. E às vezes a gente está protelando algumas mudanças, sabe, irmãos? A gente vai entrando no meio da multidão, sabe? Mas vai chegar uma hora que Jesus vai subir o Santo Monte, você vai ter que decidir. Aí Jesus fala assim, ó, bem-aventurado o pobre de espírito. Aí Jesus chama Simão. Ele está lá, parece que meio falido, lavando as redes, tal, lá. Jesus deixa usar o seu barco. Vocês lembram dessa passagem, da multiplicação, hein? Da grande pesca, hein? Quem lembra? Amém? Preciso que você me ajude agora. Ele está ouvindo Jesus. Todo mundo está ouvindo. Todo mundo está na conferência. Todo mundo está cantando. Mas todo mundo decidiu? Irmãos, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o Senhor nos trouxe aqui hoje, e nesta noite, para derramar sobre alguns algo poderoso. Você vai ser outra pessoa nessa igreja. Algumas mazelas vão ficar para trás. As pessoas vão dizer, poxa, você era aquele irmãozinho, hein? Não sou mais. Joguei aquilo para trás. Estou subindo o Santo Monte. Não é fácil. Mas sabe qual a palavra que eu estou meditando há meses nela? Uma palavra, eu vou terminar, Pedro. Paulo dizia uma coisa, o Espírito de Deus por ele, e eu me coloco isso no meu coração. Paulo dizia assim, estou certo, certíssimo, que aquele que começou, eu não comecei, você não começou nada, você foi escolhido. Aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida. Então não estou preocupado, porque como me faltou a palavra, como é que é o responsável pela obra? O mestre de obra, o arquiteto, o engenheiro, o dono lá, não sou eu. Eu sei das minhas limitações, eu sei,
mas eu não estou firmado nisso, eu estou firmado nessa declaração. Estou certo, muito certo, que aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, vai terminar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai terminar, foi Ele que começou. Vamos lá. Não fique se apegando às limitações, se apegue nisso. Quem começou a boa obra? Jesus. Vamos lá. Eu não sou muito bom de mandar repetir, mas essa aqui é Filipenses 1:6. Quem começou a boa obra na sua vida? E Ele não erra. É nessa palavra que eu estou. Jesus, foi o Senhor que começou, vamos lá. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não estou vendo, não estou entendendo, e nem sempre vou entender, nem sempre vou ver. Eu ando por fé, não ando por vista. Mas, vamos terminar no Simão. Jesus multiplica, lança as redes e tal. Lembra que as redes se encheram muito? Vamos imaginar esse cenário aqui. Me ajuda aqui, as redes estão cheias. E aquele homem começou a ver a prosperidade, como alguns fazem da fé um grande negócio. Mas no meio de toda aquela transformação, ele vendo um milagre, de repente, ele estava sem nada, agora a empresa dele está, Mas no meio de tudo aquilo, daquele grande milagre, ele percebeu, estou diante do próprio Deus. E sabe o que ele faz? Ele está rico, irmão, as redes estão cheias, mas ele percebeu que diante desse aí, eu sou pobre de espírito. E eu imagino que provavelmente ele fez isso. Eu não sou digno. Sabe o que está faltando? Isso em nós. O Senhor já fez tanto para nós, que estamos tão cheios, que não nos quebrantamos mais. Qualquer coisa desvia a nossa atenção, qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa nos entristece, nos dá vontade de ir embora da igreja. Você está num lugar tão abençoado. Mas Pedro viu isso. Peraí, isso aqui é muito mais do que um peixe. Eu estou diante de Deus. Eu não sou digno. E aí quando ele foi pobre de espírito, Jesus disse, é com você que eu vou falar. Você nem mais pescador vai ser. Você vai ser pescador de homens. Você entendeu onde nasce o chamado? Em nome de Jesus eu quero te abençoar. Quero te ajudar a subir. Ser relevante, irmãos, não é ser famoso, é ser fiel. Deus nos chamou para ser fiel. Você não acha que está na hora de subir esse santo monte? Eu sou muito novo. Não, não é não. Para alguns você pode ser muito novo, mas você sabe que Jesus está te chamando. Para alguns você pode até ser muito velho, mas você sabe que Jesus está te chamando. Jesus quer chamar você para isso. Mas lembra como começamos? Quem tem sede? Vamos ficar de pé? Começamos, vamos terminar onde começamos. Como o pastor Sérgio estava falando, dizendo no início, a manifestação, quem quer isso? Quem são aqueles que vão dizer, para onde o senhor está indo, Jesus? Eu estou subindo esse monte aí, eu vou também. Bom, nós oramos. Amém? Ângelo, muito breve, mas eu quero ser um discípulo de Jesus. Está na hora de eu deixar algumas coisas para trás. Eu estava me comparando comigo mesmo. Eu agora tenho um modelo. É Cristo. Eu não quero ficar aqui sem ouvir. E Deus fala aqui, irmãos. Não estou falando de hoje, não. Deus fala. Eu sei que fala. A fonte jorra sempre. Mas chega uma hora que nós temos que tomar uma atitude ousada. E dizer, eu não vim para esse lugar para ser multidão. Você não vai ficar 3 dias numa conferência para dizer que foi legal. Está muito legal, mas eu quero mais. Eu quero mais, eu quero encerrar e dizer, meu Deus, aquele dia me marcou. Um dia eu estava ouvindo o pastor Sérgio ministrar,
E ele estava ministrando sobre Isaías 53, versículo 4 e 5. Provavelmente vocês já ouviram. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, mas já li isso várias vezes. Algo foi revelado no meu coração. Então, eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Para aqueles que dizem, agora está na hora de eu assumir o meu discipulado. Agora eu tenho uma meta, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Algumas coisas vão ficar para trás, mas o que Ele vai te dar também, meu irmão, o que você vai ouvir também, você não tem ideia. Deus se revela aos seus discípulos. Você não tem ideia o que Jesus vai fazer com a sua vida. Não tem ideia. Segue a nuvem, vamos lá, igreja. Vamos lá. Então, você quer receber essa oração? Uma das bem-aventuranças, sabe qual é? Bem-aventurado. Sabe qual é? Bem-aventurados que choram. Sabe que às vezes falta em nós, irmãos? Lágrimas. Quebrantamento. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então eu queria orar por você, se você quiser. Você pode vir aqui pertinho para eu orar por você? Sair do seu lugar. E o que eu vou fazer? Fique aí no seu cantinho, vem aqui, venha para frente, venha perto. Ângelo, eu quero assumir o meu discipulado.